Oi, gente, eu queria contar algo fazendo uma retrospectiva de 2021 e é algo que, para deixar guardado, eu vou deixar bem simplificado. 2021 foi um ano muito diferente, porque 2020, como eu falei, eu aprendi a oração, orar com Deus, falar com Ele na presença dele. E 2021 eu praticamente já tenho vivido tudo aquilo que eu pedi ao Senhor em 2020 na oração. 2021 eu clamei ao Senhor muito que Ele pudesse falar através de mim as pessoas, através da sua palavra, da salvação. E todos nós somos feitos testemunhas, porque quando nós cremos em Cristo, cremos para a salvação, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo ele já nos torna testemunhas. Mas o que eu queria falar é que eu pedi ao Senhor que Ele me desse portas ao transcultural. Então, falar o seu evangelho, falar o evangelho da salvação às nações, a diferentes povos. E o Senhor tem me capacitado de todas as formas, porque quando a gente planta aquela semente e é algo que a gente colhe. Eu não sabia falar às nações, mas eu comecei. Então, 2021 foi tão diferente que mudou a minha vida. Eu sei que 2022 vai ser um pouco mais corrido em relação ao Sky Center, né? Eu já falei o nome. Sky Center é justamente essa capacidade que o Senhor nos deu de falar às nações, de falar aos povos através da internet, do teu evangelho. Então, em 2021, eu falei a muitas pessoas de diferentes nações. E quando eu falo diferentes nações, realmente é muitas que eu marquei. Eu falei, Jesus, eu pedi tantas nações, eu pedi e eu orava, né? Eu tenho um grande mapa aqui no meu quarto e esses mapas eu colocava as minhas mãos e falava, Senhor, entra nessa nação com a tua palavra e salva, provê salvação, provê que essas pessoas possam te ouvir, elas nasçam de novo e elas tenham frutos e frutos do Espírito. E eu orava. Eu lembro que eu comecei, todo mundo já cansa até de falar, né? Mas eu orando por Mianmar. E ali, não somente, mas peguei muitas nações da Ásia por buscar as pessoas no Instagram. Acaba a gente encontrando, né? Como se alguém da Coreia viesse encontrar povo brasileiro, encontrar os nossos vizinhos aqui, Peru, Bolívia, Paraguai. Mas eu encontrei muita gente de Camboja, a Indonésia é uma ilha, né? Porque a gente tem o Sudeste. E aí na Indonésia, eu falei com tantas pessoas da Indonésia. Eu lembro muito de um jovem agora, eu não sei porquê, mas eu tenho que contar para vocês, um jovem da Malásia, e foi por uma ligação de 1 hora, porque ele é muçulmano, mais de 1 hora e meia. E ali ele tirava as dúvidas dele, né? Porque ele sendo muçulmano, ele apresentava sobre o Corão, sobre como eles veem a Cristo somente como profeta, mas não como filho de Deus que morreu por nós. Porque se ele não morreu, se Jesus não morreu por nós, ninguém pagou o preço pelos nossos pecados. E eu queria falar para ele que há um preço. Um preço, se você peca, se você quebra a lei de Deus, você paga a multa. E a multa é a ira de Deus sobre nós por causa dos nossos pecados, porque Deus é santo. Mas em seu amor, Deus ele nos foi um caminho. Deus ele não vai contra a palavra dele, ele é justo e o pecado tem um preço, e é o preço de morte. E é por isso que Jesus ele tomou esse preço por nós, porque ele não precisava pagar, Jesus não pecou, ele não quebra a lei, não tem multa. Mas Jesus ele se fez pecado em nosso lugar e a ira de Deus estava sobre ele. E falando com ele no telefone, falando, ele recebeu a palavra, porque mesmo que a pessoa lá na hora ainda seja algo que a gente não colha, né, na hora, assim, a pessoa confessar a Cristo, falar eu creio, mas a semente foi plantada. Só que eu tenho muito Romanos no meu coração, de que se a pessoa lá ouve, ela crê, ela confessa, crê no seu coração e confessa com a sua boca. Então essas pessoas com quem fui falando, muitas delas ouviram o evangelho e confessaram, de falar eu não tenho como. A gente montou um estudo bíblico, e nesse estudo bíblico entrou tanto a minha amiga da Índia, que eu já tava com ela faz tempo, né? Ela tem 14 anos, aí eu falo até minha irmãzinha, minha amiguinha da Índia, mas ela me juntando com bastante gente lá também da Índia, né? Falei, maravilhoso, gente, eu alcancei uma pessoa, essa pessoa é aquela do que Jesus alcançou no poço, né? Que foi falar para toda a cidade.
E aí eu falando com ela, com a Angelina, né? E ela já tinha, ela, conforme eu fui vivendo, porque eu falei muito com essa menina, né? Indiana de 14 anos. Eu sei que assim, foi dia após dia, colocando, né? Mostrando, amando como Jesus ama, orientando na palavra. E ela recebeu Jesus no coração, sabe? A família dela é hinduísta, ela mesma, né? Tem a declaração, eu sou hinduísta, né? Minha família é hinduísta, a gente vai e tem que ter até ir para os 4 templos lá, que é um ritual hinduísta. E mesmo assim, falando normal, porque eu falava, Jesus, ele é tão presente no meu dia a dia, porque ele me ajuda. Eu posso estar em dor física, mas a dor, sabe, nada se compara a você ter um coração e a dor na alma. Mas Jesus, ele me dá uma felicidade tão grande na minha alma, sabe, quando eu falo dele. E eu compartilhando com ela meu dia a dia, e ela viu que eu amo ela, ela viu esse amor de Jesus. Então, quando ela viu todas essas coisas e ela escutou a palavra, ela teve fé. Ela trouxe mais pessoas da Índia. Eu também busquei muita gente da Índia, porque eu coloquei a Índia no meu coração. Isso é verdade. Tem muitos povos na Índia. Assim, a quantidade de povos que existem na Índia não se compara em outras nações, porque a gente sabe, né? 1 bilhão, passou de 1 bilhão é China e Índia. Então passou de 1 bilhão de pessoas na Índia e é uma das populações que mais cresce. Então eu tenho buscado bastante gente de muitos estados da Índia. Eu conheci muito Rajasthan, Tamil Nadu, os estados que são Rajasthan eu falo porque ele é bem tradicional, então o hinduísmo é muito forte para uma pessoa ela te ouvir, é difícil, mas ela, como na Índia tem muita gente, geralmente quando você ama, né? Você dá essa atenção, eles já te ouvem, isso que é incrível. Nesse sentido de eles estarem muito dispostos para te ouvir, simplesmente porque você se dispõe, você fala com eles, você tá lá. E assim foi maravilhoso, porque a gente ganha essas pessoas para Cristo e continua ajudando, a gente conecta, né? Então esse Sky Center ganhar as pessoas para Cristo, os povos, as nações através da internet e no final conectá-las, né? Porque a gente tem todo esse estudo, a boas obras, a pregação, e quando ganhar uma pessoa a Cristo, conectamos com a igreja. Mas muitas a gente continua conversando, são os nossos irmãos em Cristo. E eu tenho encontrado os irmãos em Cristo, né? Eu falando como eu estava buscando bastante pessoas da Índia para ganhá-las para Cristo, eu também já conheci muitos irmãos em Cristo que já são maduros na fé. Mas até esses irmãos que são meus amigos, na verdade, né? Eu vivi grandes coisas assim com eles, sabe? E eu falo grandes coisas do reino mesmo. Eu tenho a minha amiga Ria, ela é West Bengal, é um estado da Índia que é perto de Bengal, porque tem a Índia e tem o país Bangladesh. Isso, Bangladesh, não tem nada a ver com Bengali e Bangladesh, mas é que eles falam Bengali também, né? E Bangladesh fala Bengali. Mas o estado é da Índia, West Bengal, e no país da Índia, aí ela, toda hora que ela tinha alguma dúvida da Bíblia, da palavra, ela falava comigo. E eu fico muito feliz quando isso acontece.